On stage, thousands are still without power following the horrific tornado. 3 twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. I have never before seen such horrific weather. I advise you to take cover immediately. Suas palavras na cruz. Vamos ao livro de Salmos. Outra profecia, prezados amigos, que prova, outra evidência que prova exatamente de que estamos diante de um Deus extraordinário. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Repare, meus amigos, é extraordinário. Compare este versículo do Velho Testamento com o versículo que agora vem no livro de Mateus, capítulo 27 e versículo 46. Reparem o que é que diz lá. Deus meu, por que me desamparaste? Meus amigos, nós estamos a falar de pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras, que não se conheceram entre si. Meus amigos, que nem sequer, a maioria deles, eram conterrâneos, como nós costumamos dizer. Não tiveram qualquer contacto uns com os outros, entre os profetas do Antigo Testamento e entre os homens que realmente escreveram exatamente o Novo Testamento. Meus amigos, o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus ter subido e regressado ao céu, após a sua morte e após a sua ressurreição. Não houve contacto, meus amigos, entre os homens que escreveram o Novo Testamento e os homens do Velho Testamento. Eu pergunto, meus amigos, como, que livro, que autoridade é que realmente os meus amigos conhecem para que desta maneira extraordinária as profecias se cumprissem cronologicamente à letra? Jesus disse estas palavras antes da sua morte, à hora nona. Sabem, meus amigos, muitas profecias estavam totalmente fora do controle de Jesus como ser humano. Ele não poderia ter definido o local do seu nascimento. Ele não poderia ter definido a forma como nasceu. Ele não poderia ter definido a traição de Judas, ou, se quereis, os eventos que cercaram, que rodearam a sua própria morte. Jesus, meus prezados amigos, realmente era quem declarava ser o Messias. Pregado à cruz, ferido pelos açoites, com cravos nas suas mãos e nos pés, com uma coroa de espinhos, sendo zombado e escarnecido. Ele poderia, meus prezados amigos, ter chamado milhares de anjos para destruir o mundo e libertá-lo. Meus amigos, Jesus, num clique, ele podia ter realmente regressado ao céu. Ele poderia ter liquidado o planeta Terra. Ele poderia ter olhado para nós que éramos os transgressores, e poderia nos ter deixado à deriva. Meus prezados amigos, eu não consigo perceber como é que o ser humano vira as costas a um Pai amoroso. Eu não consigo entender como é que o ser humano, meus amigos, não aceita Jesus como seu Salvador. Eu não consigo entender como é que nós, meus amigos, facilmente procuramos soluções em tudo quanto é sítio, em todos os seres humanos, e deixamos Deus para o último lugar. Eu não consigo entender isso, meus amigos. Mas reparem, Jesus não poderia ter salvo a si mesmo, e a nós também. Sabem, meus prezados amigos, esta semana
vai passar brevemente para o grande ecrã o filme O Código da Vinci. Nestes últimos meses, o planeta tem sido bombardeado com as mais diversas formas de publicidade para que este possa efetivamente bater todos os recordes de bilheteira. E de facto tudo aponta, meus prezados amigos, para que isso aconteça. O livro sobre o qual assenta o argumento deste filme tem sido um sucesso incalculável. Milhares de exemplares têm sido vendidos em todo o mundo. Na realidade, meus amigos, este é um best-seller do momento. No entanto, por detrás de tudo isto, existe, meus prezados amigos, um grande perigo que nós precisamos esta noite de conhecer. Ontem nós falamos, lembram-se, sobre o poder do maligno. E nós falamos exatamente sobre o poder de Satanás neste mundo. Ontem descobrimos na Bíblia como Satanás é o pai da mentira, o mestre do disfarce e do engano. E este livro, agora o filme, são exatamente instrumentos que Satanás está a utilizar para enganar o ser humano, para o desviar da verdade bíblica. De facto, meu prezado amigo e amiga, este livro apresenta a pessoa de Jesus de uma forma totalmente errada, eu diria errada à verdade. E a verdade que a Bíblia nos ensina e que acabamos de comprovar ontem e estamos a comprová-lo hoje. Neste livro, no Código da Vinci, o inimigo tenta incutir no ser humano a falsa ideia de que Jesus pecou, de que teve um romance com Maria Madalena e que inclusive teve descendência, para além de muitos outros aspectos completamente falsos. E nós necessitamos de ter muito cuidado, meus prezados amigos, para não permitirmos que realmente sejamos controlados pelo engano de Satanás. Eu quero dar-vos uma notícia esta noite, prezados amigos. Uma sondagem que foi realizada recentemente nos Estados Unidos, no qual uma amostra muito grande, portanto uma sondagem fiável, prezados amigos, mostrou que realmente os crentes, aqueles que realmente acreditam na palavra de Deus, na verdade tal como ela está apresentada nas Sagradas Escrituras, essa sondagem, os resultados dessa sondagem mostraram que os crentes, depois de terem lido o livro Código da Vinci, ainda saíram com as suas crenças ainda mais reforçadas na palavra de Deus. E os não crentes, meus amigos, espantem-se, saíram ainda muito mais prejudicados, ficaram menos crentes do que aquilo que realmente eles já eram. Mas, amigos, vejam como realmente Satanás trabalha de uma forma sofisticada. Lembram-se ontem, foi com a serpente que ele realmente se apresentou a Adão e Eva. Hoje, meus amigos, quantos é que se deixariam enganar se Satanás se apresentasse a cada um de vós em forma de serpente? Claro que ninguém se deixava. Satanás não iria repetir o disfarce. Meus amigos, Satanás usa o disfarce que ele sabe que na realidade vai ter êxito junto do seu coração, êxito junto da sua mente. Com alguns, provavelmente, o filme, com outros, o livro, com outros, a televisão, com outros, um sem número de fatores, prezados amigos. Ele sabe, porque ele conhece-nos muito bem também. Às vezes pergunta-se se alguém realmente se importa consigo. Deixai-me dizer esta noite, meus amigos, Jesus importa-se. E ele provou isso há muito tempo atrás, numa colina nas redondezas de Jerusalém. Que amor extraordinário! O orgulho do nosso coração, meus amigos, é deitado por terra. Ele poderia ter chamado milhares de anjos, mas graças a Deus ele não o fez. E em vez disso, Jesus morreu por mim e por si, meu querido amigo. A questão mais importante é, esta noite, quem é Jesus para si? É um filósofo, é um mestre da ética, da moral, é um homem equiparado a um Mahatma Gandhi, é um homem equiparado, meus amigos, aos melhores homens, aos maiores políticos, homens, benfeitores desta sociedade? Não, meus prezados amigos. Jesus veio ao nosso planeta para viver uma vida perfeita e para tomar o lugar dos pecadores. Ele também sofreu a morte que nós deveríamos sofrer para que pudéssemos viver para sempre.
falando sobre o seu sacrifício. A Bíblia diz o seguinte no profeta Isaías. Meus amigos, vejam comigo no capítulo 53, 3 até ao versículo 7. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Meu amigo, esta noite, eu gostaria muito que nós pudéssemos ter esta certeza. Fomos nós que pregamos Jesus na cruz. Foi nos nossos pecados que o pregaram naquela cruz do Gólgota. Meus amigos, reparem o que ele diz aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras. Reparem, nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca como um cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. Neste texto, meus amigos, nós descobrimos que Jesus foi comparado a um cordeiro. Ele foi chamado cordeiro muitas outras vezes na Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, é-nos dito ali, fala-nos ali do livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 12, fala-nos de 24 anciãos que se prostraram perante o Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro, e foi morto. Reparem, meus amigos, Jesus, o Cordeiro, salvou-nos a todos da morte eterna, dando-nos a vida eterna. Reparem, nós estamos perante uma realidade tremenda. Vejam comigo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Meus amigos, não há outra saída. Aquele que peca morre. Aquele que falha morre. Aquele que na realidade, meus amigos, comete asneiras morre. É isso que a Bíblia nos diz. Mas agora vejam o que é extraordinário através de Jesus. E esta noite eu queria louvar o nome de Deus. Reparem o que é dito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Meus amigos, esta é a novidade. Eu não necessito mais de temer a morte. Eu não preciso mais de viver em função do pecado, do medo da morte. Porquê, meus amigos? Porque em Cristo Jesus, meu Senhor, eu tenho a vida eterna. Eu posso ter a vitória sobre o pecado, sobre Satanás. Eu posso ser um vitorioso. Eu posso conhecer a verdade de Deus. Eu posso conhecer a Igreja de Deus nesta terra. Eu posso ser preparado para receber Jesus quando Ele voltar segunda vez nas nuvens dos céus. Meus amigos, Adão e Eva pecaram e foram separados de Deus. E Deus teve que expulsá-los do jardim, que era exatamente o seu lar. E eles não puderam mais comer da árvore da vida. A sua vitalidade começaria gradualmente a diminuir até que eles acabariam por morrer. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, é-nos dito ali que, havendo lançado fora o homem, ele pôs Deus querubins, anjos protetores ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Reparem, prezados amigos, Deus contou-lhes a Adão e Eva o seu plano para os salvar. Vejam bem, versículo 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, reparem bem, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que significa ferir, meus prezados amigos? Deixai-me ir buscar uma pequena palavra no original. A palavra hebraica, ferir, significa esmagar. Esmagar a cabeça de alguém é mais grave do que ferir o calcanhar. Sim ou sim? Querem experimentar um dia, meus amigos? Não, espero que não, com certeza. Reparem, Cristo obteria a vitória, só para chegarmos a este significado importante. Cristo obteria a vitória sobre Satanás. Prezados amigos, quer dizer que realmente Cristo sairia vitorioso. Deus fez algo mais para lembrar ao homem o seu plano para o restaurar. Ele instituiu, que coisa extraordinária, meus amigos, Ele instituiu aquilo que é conhecido nas Sagradas Escrituras, o sistema sacrificial. Reparem, o ser humano pecador deveria mostrar agora a sua fé no Cordeiro de Deus, de Jesus, que um dia morreria para dar-lhes a vida eterna. Sabem que a Bíblia não nos diz exatamente quando é que o sistema sacrificial teve início.
Reparem, Adão e Eva estavam nus e Deus diz que fez-lhe roupas de peles. Logo no capítulo seguinte aparece o relato de Caim e Abel a oferecer sacrifício. Vamos a Gênesis, por favor, prezados amigos, e vamos ver o capítulo 4, versículo 4 e 5. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou e airou-se Caim fortemente. Reparem, meus amigos, Abel ofereceu o quê a Deus? Um cordeiro. Porquê que ofereceu um cordeiro? Porque o cordeiro representava exatamente o cordeiro de Deus, mas Caim ofereceu frutos da terra. Mas, prezados amigos, é assim que o homem se comporta. Muitas vezes o Senhor diz a cada um de nós: dá-me, filho meu, o teu coração. E nós dizemos: não, o coração não te dou, vou-te dar outro membro do meu corpo. Mas, amigos, Deus muitas vezes pede-nos aquilo que é o mais importante e nós tentamos dar a volta a Deus, sairmos da presença de Deus. Prezados amigos, foi assim com Caim. A oferta de Caim, porquê que não foi aceita por Deus? Porque a oferta de Caim não demonstrou confiança, não demonstrou fé na morte no Cordeiro de Deus. Ah, meus amigos, e esta é a grande diferença entre a verdade bíblica. Lembram-se que eu no início dizia-vos, meus amigos, não importa, a mim não me importa o Jesus de determinada igreja. Eu quero é conhecer o Jesus das Sagradas Escrituras. Eu quero, meus amigos, é conhecer a verdade que se encontra na Bíblia, não na igreja A ou na igreja B. Meus amigos, na sexta-feira, quando eu partilhar a minha experiência, os meus amigos vão descobrir exatamente isso mesmo. Meus amigos, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus orienta-nos. Deus mostra onde está realmente a verdade, aonde está realmente o povo de Deus nesta terra, que segue a sua vontade, que crê na verdade plena. Meus amigos, a oferta de Caim não demonstrou fé na morte do Cordeiro. Leiam comigo Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, ensinou-lhes muitas lições através do chamado cerimonial no tabernáculo que Moisés construiu segundo as ordens divinas. E sabem que o santuário, ou se quereis o tabernáculo, era uma réplica do santuário verdadeiro existente no céu. E uma destas cerimónias era exatamente a Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, o povo foi instruído a matar um cordeiro e a colocar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Era um sinal de que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Naquela noite, o anjo destruidor passou por todos os lares que estavam marcados com sangue e não feriu ninguém que estivesse naquela casa. Sabem, meus amigos, a Páscoa deveria lembrar-lhes, prezados amigos, que apenas o sangue do Cordeiro nos pode livrar da destruição. Meus amigos, apenas a aceitação de Jesus na nossa vida nos candidata a uma vida eterna. Apenas a aceitação da verdade no nosso coração, que é Jesus, nos liberta do pecado. Apenas a aceitação do sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Apenas a aceitação de Cristo como nosso Salvador pessoal nos candidata a uma vida eterna. Não a igreja A, não a igreja B, mas a aceitação da verdade que é Jesus nos nossos corações. Ah, meus amigos, isto é muito importante. A Páscoa deveria lembrar-lhes que apenas o sangue do Cordeiro nos pode livrar da destruição. Os animais sacrificados não podiam purificar o pecado, mas a fé das pessoas no sacrifício de Deus poderia salvá-las do pecado. Meus amigos, leiam comigo Hebreus capítulo 9, versículo 26. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Prezados amigos, continuando no capítulo 10 e versículo 4, é-nos dito a razão. Porque é impossível que o sangue dos cordeiros e dos bodes tire os pecados. Então, prezados amigos, quando o pecador no tabernáculo trazia o cordeiro, sacrificava o animal, não era o sangue daquele animal, não era o cordeiro que iria purificar aquele pecador do seu estado pecaminoso. Não, meus amigos, era a confiança, era a fé daquele homem e daquela mulher, que naquele momento, quando realmente fazia, digamos, matava aquele cordeiro,
Ele estava a pensar, ele estava a projetar a sua confiança exatamente para o Cordeiro de Deus. Meus amigos, João Batista anunciava o Messias e apontou numa determinada altura, quando Jesus veio em sua direção para ser batizado por ele no Rio Jordão. Em João capítulo 1, versículo 29, nós podemos ler: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê, meus amigos? Que tira o pecado do mundo. Quer dizer que o homem no santuário, quando matava o animal não tinha poder para purificar. Aquele homem estava exatamente a confiar na morte de Jesus como o único meio para realmente nos purificar. Meus amigos, o sistema cerimonial de sacrifícios apontava para o Messias, o Cordeiro de Deus. Durante séculos, o derramamento de sangue de cada ovelha, nos tempos do Velho Testamento, representou, prezados amigos, o derramamento do sangue de Jesus por cada um de nós. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus perdoa. Jesus liberta-nos da culpa, meu prezado amigo. Jesus ensina-nos a viver. A vida de Jesus é um exemplo para cada um de nós. Jesus enche as nossas vidas de poder. Jesus muda-nos completamente por dentro. Jesus dá-nos uma nova vida. Em 1914, durante uma das tentativas de Sir Ernest Shackleton para atravessar o Oceano Antártico, o seu navio, o Endurance, chocou contra um banco de gelo. A tripulação ficou à deriva vários dias até que conseguiu atracar na famosa Ilha Elefante. Shackleton pediu que os homens montassem acampamento ali mesmo, onde poderiam manter os seus suprimentos e tentar sobreviver no inverno que estava para chegar. Mas não demorou muito tempo para que aquele homem se apercebesse que ninguém os viria resgatar. Ninguém tinha a menor ideia onde eles estavam. O gelado e tempestuoso Oceano Antártico separava-os de todo o resto do mundo. Havia apenas uma esperança de resgate. Alguém teria de atravessar aquele oceano hostil para ir buscar ajuda. Shackleton começou a equipar um baleeiro de 20 pés para a sua viagem. Entre os que se ofereceram para ir com ele, ele escolheu 6 homens. Eles teriam que atravessar 800 milhas de mar tempestuoso para chegar a uma estação norueguesa de pesca da baleia na ilha da Geórgia do Sul. Parecia, prezados amigos, uma tarefa impossível. Viajar num barco aberto, na época do ano em que haviam mais tempestades. Mas Shackleton, ele zarpou com os seus homens. Durante dias, eles protegeram-se do frio, mantendo-se juntos debaixo de uma cobertura de lona, mantendo a proa firme, mesmo sob enormes ondas, orando para que o vento não rasgasse a pequena vela do barco. Eles suportaram um frio de cortar os ossos, sacos de dormir completamente congelados, água gelada a escorrer pelas costas, fome e sede. Prezados amigos, 14 dias após o início da sua viagem, quando todos estavam quase mortos de frio e de fome, eles olharam e viram as negras montanhas da Geórgia do Sul. Shackleton tinha conseguido chegar. Pouco tempo depois, um novo navio zarpou para ir resgatar o resto dos seus homens. Meus prezados amigos, quando Deus olhou para a nossa terrível situação e viu que nós estávamos isolados na nossa ilha, e viu que nós estávamos cercados por um imenso mar de pecado, Ele mergulhou nesse mar hostil. Ele tomou sobre si toda a imensidão gelada do pecado da raça humana. Meu querido amigo, Ele mergulhou na tua vida.
Ele deixou tudo. Ele suportou tudo para vir buscar-te, para vir resgatar-te do teu pecado. Meu querido amigo, minha querida amiga, não há mais ninguém em todo o universo que seja como Jesus. Ele é o único que nos pode verdadeiramente resgatar, salvar. Ele é o único que nos pode livrar da culpa. Ele é o único que pode transformar os nossos corações, mudando-nos completamente. Ele é o único que nos pode oferecer vida eterna. Meus prezados amigos, enquanto a Guida vai cantar esta noite, eu tenho a certeza que aqui em cima, como lá embaixo, estão pessoas que não querem ficar indiferentes ao apelo de Jesus. Prezados amigos, esta noite eu vou pedir àqueles amigos que estão conosco que enquanto a Guida vai cantar o apelo, esses amigos que sentem que esta noite Jesus vos falou ao coração, que sentem que realmente Jesus é o Cordeiro de Deus que pode tirar o vosso pecado, que sentem que na realidade Jesus, ao morrer na cruz, não foi para ser um homem histórico, foi para nos vir resgatar, foi para nos vir salvar da nossa condição de pecado. Eu vou pedir a esse amigo que está na galeria, que está aqui embaixo neste auditório, que está embaixo no auditório multiusos, enquanto a Guida canta, esse amigo no seu lugar possa responder ao apelo de Deus. Ao apelo de Deus que esta noite te diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Aceita a vida que eu te quero oferecer. A vida que escorreu no sangue naquela cruz. Eu vou pedir a essa pessoa esta noite que no seu lugar, humildemente, simplesmente, se possa colocar de pé. Porque eu gostaria muito de orar por essas pessoas esta noite, pesadamente. É uma oportunidade única que Deus nos dá esta noite. E é muito importante que esta noite saiamos da presença de Deus com esta decisão de compromisso com Jesus. Eu estarei orando por vós enquanto ouvimos o canto de Deus. Estou com meu Jesus num lugar especial. Eu encontro forças para vencer o mal. Quando estou com meu Jesus, sinto em mim o seu amor. Como é bom ficar bem perto do Senhor. Só Jesus me ama assim, pois morreu na cruz por mim. E por isso hoje eu vivo tão feliz. E com Ele eu vou morar num lugar especial e terei a vida eterna afinal. Oh, oh, oh.
Senhor nosso Deus. Ó Senhor, Tu, esta noite, Senhor, quiseste tocar nos corações de todos quando estamos aqui presentes nesta sala. Na sala inferior, multiusos, Pai. Nos corações daqueles que estão na galeria, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela maneira como nos mostraste, Pai, que não és uma pessoa qualquer, Pai. Que não és uma pessoa importante, Pai, apenas. Obrigado, Senhor, porque esta noite Tu nos mostraste que és o nosso Salvador, Pai. És aquele, Senhor, que mudou a vida deste mundo, Pai. E és aquele, Senhor, que queres mudar a vida de todos estes corações, Pai. Destes filhos e destas filhas que estamos aqui esta noite, neste lugar. Pai, obrigado pelo derramamento do Teu sangue, Pai. Obrigado, Senhor, porque não nos queres deixar sozinhos nesta sociedade, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelas Sagradas Escrituras. Porque são uma bússola, Pai, para nos orientarmos enquanto aqui esperamos por Ti quando voltares, Pai. Ó Paizinho, não deixes sair ninguém desta sala esta noite, deste lugar, Senhor, sem tomar a sua decisão final de dar o seu coração a Ti, Pai. Ajuda-as, Senhor, a perceber que a vida contigo nesta terra é uma vida que terá muito mais valor, muito mais sentido, ó Pai. É uma vida, Senhor, é que contigo gozaremos plena alegria. Senhor, obrigado por teres estado conosco esta noite. Obrigado por esta decisão destas pessoas. Honra e glória ao Teu nome, em nome de Jesus.